Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Márcia Novakoski e esta é a oficina de teatro 5. Vamos falar sobre a equivalência no teatro. Nossa, mas você nunca falou sobre isso. É que geralmente a gente usa isso nas oficinas em exercícios e quase que não percebemos. Vou falar um pouco sobre a equivalência em si. É um princípio que existe tanto na matemática quanto na física, mas no teatro, a equivalência tem a ver com a correspondência de um objeto, de um sentimento, de uma cena em relação à outra. Bom, vou dar alguns exemplos, aí fica mais claro de você entender. Vários autores teatrais usam o princípio da equivalência e vários atores e atrizes. Os diretores, eles gostam muito de usar no seu teatro ou na sua dramaturgia como conceito. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para que possamos entender muito bem o que você vai utilizar na sua cena ou na sua interpretação. Aconteceu uma época em que teve uma moça que queria representar o sangue com pétalas de rosa. Então, o sangue equivale à pétala de rosa ou a pétala de rosa equivale ao sangue. Então, eu substituo um objeto em cena ou um sentimento por outro para que essa cena tenha um sentido e, é claro, o público entenda isso. Vamos dar um exemplo? A maçã. A maçã significa pecado. Então, eu posso usar a maçã numa cena em que eu cometi um erro. Então, o meu erro equivale à maçã e a maçã equivale ao erro. Então, é tudo muito subjetivo. Às vezes, o público não entende. Não mesmo. Pode estar inserido na cena ou na própria interpretação. Então, eu posso chorar em cena de formas diferentes. Não precisa escorrer lágrimas. Eu posso chorar com gemidos e o gemido equivale a uma lágrima. O princípio da equivalência, ele é para ser utilizado em várias situações em que nós queremos desafiar o público a pensar. Na verdade, esse tipo de modalidade de recurso ou estratégia é muito comum nos teatros imersivos, nos teatros de criação coletiva, no teatro contemporâneo, onde nós temos que utilizar a equivalência como conceito. Mas preste bem atenção que não é fácil de ter essa leitura. Às vezes o público tem várias e várias interpretações e não aquela que você queria. Então, o ator, a atriz ou diretor, ou se você for fazer algum exercício e quer que o público entenda, você precisa fazer com que a equivalência seja bem sucedida. Então, vai muita pesquisa, dá bastante trabalho, você vai ter que apresentar muitas vezes e conversar com o seu público para perceber se eles entenderam ou não essa reflexão. Então, é muito comum nos teatros hoje em dia esse tipo de utilização da equivalência no teatro. Mas como que eu posso fazer para ser feliz nessa utilização? Muito estudo, pesquisa. Você precisa fazer bastante teatro, ver teatro. Muitos alunos me procuram para fazer teatro, mas não vão assistir. E o que você vai aprender se você não faz o dever de casa? Que é observar o mundo e também a arte. Fica a dica também para você ir a exposições, ver performances. Na performance, é muito utilizado o princípio da equivalência. Eu mesmo já fiz vários cursos e fiz algumas performances em que eu utilizei esse tipo de estratégia. Por exemplo, eu fiz uma performance sobre suicídio. Então, nessa performance, eu queria mostrar as várias etapas de como você chega a um suicídio. E tinha uma parte que eu queria mostrar o corte na garganta. Eu preciso ser realista? Cortar a minha própria garganta em cena? Não. Então, eu utilizei uma caneta vermelha e só tracei uma linha aqui no meu pescoço. O que equivale à linha? É o corte, é o princípio da equivalência e é subjetivo. Então, eu não conto em cena que estou tentando me matar. Tem uma música e aí eu só faço um risco. O público imediatamente vai supor, vai interpretar
que eu estou tentando o suicídio. Então, isso é um exemplo de como que você pode utilizar na encenação sem se machucar. Eu não preciso quebrar um copo, cortar a mão, sair sangue de verdade para mostrar que eu estou com dor, com sofrimento. Isso no teatro não dá, porque imagine se você for fazer essa cena 5 vezes na semana, você vai ter que cortar 5 vezes sua mão. O realismo, ele foi, durante uma época do teatro, muito importante, foi bem sucedido, porém, hoje em dia nós não utilizamos mais. Então, nós usamos esses princípios, essas formas de introduzir uma ideia proporcional àquilo que você quer passar como mensagem. Então, vale a pena estudar, fazer muitas atividades e exercícios que o diretor propor, e a oficina está aí para isso, para você pensar, refletir e colocar as ideias em cena de forma criativa, impactante e inesquecível. Até a próxima oficina de teatro. Teatre-se. Tchau!